O vestiário colorado depois da derrota para a equipe do Vasco da Gama dentro do estádio Beira-Rio foi marcado pelo abatimento. O técnico Eduardo Cudê novamente justificou o resultado ruim pelos problemas que a equipe tem fora de campo. De novo, citou o fato de ter escalado a equipe somente no horário do almoço, perguntando aos médicos. Falou também sobre a ausência de Borré e Valência, que atuaram juntos em apenas um jogo do Campeonato Brasileiro, mas entendeu a frustração e o fato do torcedor estar chateado com o desempenho da equipe dentro de campo e com o resultado apresentado. O problema é que Eduardo Cudê não soube explicar o porquê esses problemas estão acontecendo e muito menos quais as soluções ele vai buscar para melhorar, por exemplo, o fato da equipe perder muitos gols. O tom de Eduardo Cudê foi abaixo do normal e o técnico explicou que não tem conseguido sequer cobrar os jogadores dentro do vestiário em função de todas as dificuldades que o elenco vem vivendo. Também tivemos problemas na parte médica. René, com uma concussão na cabeça, está fora do jogo contra o Juventude. Assustou a todos no gramado do Beira-Rio. Entretanto, está em observação no hospital e passa bem. Johan tem um problema com as vaias, que foram feitas a todo momento, em cima da participação dele durante o jogo. Entretanto, o meia se justificou na zona mista e disse que isso não abala o seu trabalho. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 7 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. E, obviamente, o mais importante, o jogo. O Inter perdeu para o Vasco da Gama dentro do estádio Beira-Rio, em uma partida onde, inclusive, fez um primeiro tempo bem melhor do que o adversário. Mas uma equipe absolutamente inconfiável, que na segunda etapa desligou um disjuntor e, através disso, cedeu 2 gols para a equipe do Vasco da Gama. É verdade, buscou a virada depois, ou tentou buscar a virada depois, diminuiu o placar, teve chance de empatar a partida, inclusive com uma bola na trave do Robert Renan, mas não foi satisfeito. A derrota para o Vasco da Gama gerou a insatisfação dos torcedores no estádio Beira-Rio, que sequer protestaram depois do jogo acabar. Apenas vaias foram registradas e aquele sentimento que é o pior de todos. A cena dos torcedores indo embora do estádio, abandonando antes do jogo terminar em função de não acreditarem no restante do desempenho da equipe colorada. Bom, a repercussão desse vestiário pós-jogo, ela foi marcada pelo abatimento. O técnico Eduardo Cudê foi para a entrevista coletiva absolutamente abaixo do tom. A impressão que a gente tinha é que o Cudê, de alguma forma, até se controlou ou respirou ou fez algum tipo de situação que fizesse com que ele fosse com uma rotação abaixo para a entrevista coletiva, para explicar os pontos de maneira paciente, para tentar não comprar nenhuma briga, para não falar, por exemplo, a respeito das vaias e do ambiente ruim que se tornou o Beira-Rio para ele, inclusive com vaias e ofensas no momento do segundo gol da equipe do Vasco da Gama. De acordo com o Eduardo Cudê, inclusive, que foi questionado a respeito deste tom abatido, não é momento para uma cobrança mais forte, ou melhor, não é possível ter uma cobrança mais forte. E de acordo com o Eduardo Cudê, não é possível ter uma cobrança mais forte justamente em função das dificuldades que a equipe vem passando. Muitos desfalques, problemas físicos, pouco tempo para treinar, muitas peças que não são tão utilizadas ou não estão tão experimentadas tendo que serem lançadas aos leões, como por exemplo o Luca Drummond, que mais uma vez foi titular contra a equipe do Vasco da Gama. O fato também de muitos jogadores não estarem 100% fisicamente e ainda assim serem lançados à partida, como por exemplo o Wesley, que entrou no segundo tempo e de acordo com o Cudê não tinha condições de atuar, mas ele teve que assumir algum tipo de risco para melhorar a equipe do ponto de vista ofensivo. Tudo isso traz um esforço para o grupo que, na visão de Cudê, não faz com que seja possível uma cobrança mais enérgica, não seja necessário ou possível um grito no vestiário, um chute na porta, porque o momento, de acordo com o Cudê, não é disso. Ele inclusive citou, são muitas notícias ruins o tempo todo. A gente viaja, volta, não consegue treinar no CT Parque Gigante porque o campo está embaixo d'água, vai para Alvorada, que é mais longe, chega lá, não consegue treinar também, por exemplo, na sexta-feira o Inter não conseguiu treinar porque o gramado estava alagado, com um pouco de chuva que teve, tiveram que treinar em gramado sintético, e aí os jogadores sentem, não é possível fazer cobrança. Foi o diagnóstico feito pelo técnico Eduardo Cudê, também para explicar o porquê ele, que naturalmente tem um tom um pouco mais cobrador, um pouco mais enérgico, está um tom abaixo neste momento, não só no bastidor, como também na entrevista
entrevista coletiva e no papo com a imprensa e com a torcida. Kudê disse que entende o clima do torcedor, que o vaiou e o hostilizou em determinado momento. Ele disse que entende que isso acontece pelo fato do resultado ele não vir e que entende que assim estará o ambiente do estádio na partida de quarta-feira contra a equipe do Juventude. Kudê sequer pediu apoio do torcedor para a partida que abre a fase da Copa do Brasil contra a equipe do Juventude. Ele disse: sabemos que vai ser um clima ruim, porque estamos perdendo os jogos, porque perdemos de uma maneira ruim para o Vasco da Gama. E o torcedor está chateado e o Kudê se colocou entendendo o lado do torcedor neste momento, ao contrário de outras declarações que ele deu em alguns outros momentos, inclusive contestando o tom da torcida de muitas críticas e vaias em vários momentos. Tá? O grande ponto da entrevista de Kudê é que em nenhum momento ele apresentou uma solução. E inclusive isso foi questionado pela Adriana Quemelo, repórter da Rádio Inferno, a Nani, que perguntou para ele o que fazer, qual a solução que se apresenta, por exemplo, para a falta de gols. E o Kudê disse que não sabe. Por exemplo, sobre a falta de gols, e aí foi uma pergunta do Jário Vink, do canal do Baldaço, o Kudê disse que nós temos os 2 melhores centroavantes da América que não estão no Inter, que estão na Copa América, e só estiveram à disposição do Inter uma vez. Sem esses jogadores, a gente cria as oportunidades para os atacantes fazerem. Os atacantes precisam de oportunidades a serem criadas. Temos bons atacantes. Treinamos finalizações. E a bola não entra. Basicamente, o Kudê disse: eu não sei o que fazer. A gente não sabe qual é o diagnóstico e não sabe qual é a solução. E isso ficou muito claro em vários momentos da entrevista coletiva do técnico Eduardo Kudê. Ele se mostrou um pouco até conformado, ou um pouco até perdido no sentido de não sabemos o que fazer. Na nossa visão, não há mais nada a ser feito e este é o limite. Inclusive, quando foi questionado mais diretamente a respeito disso, a Nani perguntou para ele, por exemplo, como confiar nesse time que não é confiável, que inclusive entregou um jogo para o Vasco da Gama. Ele disse: temos que trabalhar e tentar ganhar o jogo. Simples assim. Não foram dadas explicações, ou melhor, foram as justificativas dos desfalques e tudo mais, mas não foram dadas explicações de como solucionar este problema. E não foi dado sequer uma perspectiva de que o Inter vai solucionar esses problemas, de que o Inter vai conseguir superar essas adversidades. Isso não foi tratado pelo técnico Eduardo Kudê na entrevista coletiva e isso chamou bastante atenção, esse tom de abatimento, de uma certa conformidade do técnico Eduardo Kudê. Avançando na pauta, eu quero falar sobre um outro episódio marcante da partida contra a equipe do Vasco da Gama, que foi a lesão do René. Aos 40 minutos do primeiro tempo, em um choque de cabeça com o Rojas, ele cai no chão com um corte muito feio no supercílio e é levado de ambulância para o hospital. O Inter atualizou um boletim médico do René, tá, que aponta que o jogador foi substituído por um quadro de pelo protocolo de concussão da CBF, e isso estabelece algumas normas que eu vou falar na sequência, mas que o principal, o jogador está no hospital, em observação, acordado, falando e bem. René está bem. E agora é o ponto de vista de recuperar essa lesão que ele teve na cabeça. O protocolo de concussão, entretanto, aponta que René está fora da partida da próxima quarta-feira contra o Juventude. Isso porque, ao ser substituído pelo protocolo de concussão, inclusive o Kudê tinha mais uma substituição para fazer em função desse protocolo e não fez porque não quis, René não poderá entrar em campo por até 5 dias. Ou melhor, por 5 dias. E isso cai no jogo contra a equipe do Juventude. O René está fora dessa partida. Aí deve ser o Robert Renan, que vem sendo utilizado por ali pelo Kudê, o titular nessa partida. O Robert Renan que errou no jogo contra o Vasco da Gama, inclusive falhando no primeiro gol da equipe carioca. Mas é isso, o René está fora do jogo contra o Juventude pelo protocolo de concussão. O Johan comentou as vaias a ele, tá? Porque apenas 2 jogadores foram vaiados de maneira mais enérgica. No final, todos. Até o Alan Patrick foi vaiado, porque de fato jogou muito pouco. Mas antes do jogo começar, René e Johan foram vaiados. E o Johan foi questionado sobre isso, a gente confere a palavra do meia colorado. Cara, igual eu falei, o Johan que chegou, que foi contratado, não foi por causa desse futebol que está tendo agora. Eu tenho consciência disso, sei que posso e devo melhorar. Venho buscando isso no dia a dia. As vaias são, talvez, muitas vezes algo que não ajuda, não agrega em nada, mas é normal do futebol. O Johan disse não se abalar com as vaias. Foi colocado hoje como titular pelo técnico Eduardo Kudê e, enfim, saiu inclusive no segundo tempo. Acho que fez um bom primeiro tempo, mas o torcedor acabou não perdoando o jogador. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Bom,
Quem apostou na vitória do Vasco da Gama se deu bem porque o Vasco da Gama estava pagando 12 a vitória. Esse era o tamanho do favoritismo do Internacional para o confronto. O Inter estava pagando 1,6 e o Vasco da Gama estava pagando 12. Quem apostou no Vasco da Gama se deu bem. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!